Bem-vindo a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia, Martin. Como você está? Eu estou bem. Eu bati o meu dedo e agora está preto e azul, mas é apenas um lembrete da nossa humanidade. Então vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos trazer de volta outra vez. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que nos dê o seu Santo Espírito para nos iluminar as mentes e nos ajudar a discernir. Em nome de Jesus, amém. Amém. São tantas coisas acontecendo no mundo que nós não conseguimos acompanhar. É igual uma bola de neve que está rolando. Nós estamos ocupados tentando preparar mais uma apresentação e, de repente, Outra coisa acontece. e vem de toda parte. Sim. E nem sempre é como nós planejamos. Não. É o Senhor que nos ajuda. Não é possível planejar essas coisas. Temos que seguir o fluxo e pedir a Deus que nos ajude em tudo isso. Então, intitulamos essa palestra de Movimentos Proféticos. Porque dissemos na última vez que iríamos abrir a Bíblia e mostrar isso e aquilo. E nós temos que lidar com os eventos atuais. Quero dizer, temos que colocá-los na imagem profética. Então, sim, nós vamos falar sobre algumas dessas coisas. Eu acho que é na Bíblia que diz, ou no Espírito de Profecia, que os movimentos finais serão rápidos. Está no espírito de profecia. E será que esse é o caso? Mas a Bíblia diz que o ceifeiro vai ultrapassar o semeador. De modo que também quer dizer que as coisas serão rápidas nos últimos dias. E você está tentando semear, mas, de repente, os ceifeiros já estão vindo. E realmente é isso que está acontecendo no momento. Então, nós juntamos um monte de vídeos. E eu não sei se as pessoas entendem o tanto de vídeo que nós temos que assistir. Sim, são tantas horas assistindo. E nós temos que selecionar, e nós só temos uma semana para isso. E há tantas coisas que são absolutamente irrelevantes e que você não pode usar, e o que se encaixa no cenário e o que não se encaixa no cenário. E eu só quero deixar bem claro que, humanamente, não é possível. Não, não é possível. Então, se Deus não nos ajudasse, isso nunca aconteceria. Então, juntamos vários vídeos e então gostaria apenas de discuti-los em termos de cenário profético. E não apenas na visão profética, mas também numa visão doutrinária. E aonde está o nosso relacionamento com esse lindo livro aqui? Então, vamos começar com algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Vamos primeiro ver algumas notícias e artigos e então nós vamos para o que está atualmente ocorrendo no cenário mundial e o que está chamando a atenção da humanidade e como eles estão sendo levados com isso e talvez sendo levados ao precipício. E até parece que o que eles querem alcançar é algo bom. Absolutamente, mas há um precipício. Ok. Então, o que há de novo? Quero dizer, algumas coisas já não são mais novas, mas ainda vale a pena falar disso. O New York Times nos disse essa semana que um relógio foi colocado no lugar que costumava ser apenas um relógio normal, que também era um relógio um pouco estranho, aparentemente, mas esse nos diz quanto tempo resta. E eu achei um pouco interessante, porque tivemos uma palestra. E eu estou até com medo de falar nisso. Eu acho que foi no episódio 8, e tivemos que fazer o número 9, onde mencionamos uma data. É claro que não mencionamos essa data em termos de o fim, mas apenas uma dedução do espírito de profecia. E o ano que mencionamos foi 2027. E o que causou um pouco de excitação no mundo. Agora, esse relógio é o que algumas pessoas chamam de relógio do juízo final.
e informa o número de anos, o número de dias, o número de horas e o número de minutos que faltam antes que não haja mais tempo para a mudança climática. Eles não estão falando que é o fim do mundo, mas em termos de mudança climática, esse é o prazo final. E esses caras são brilhantes. E eles descobriram até os minutos. E os segundos? Acho que algumas pessoas deveriam escrever artigos contra isso, pois eles estão marcando tempo. Inacreditável, certo? Bom, de qualquer maneira, o que acontece? Por mais de 20 anos, o metrônomo, que inclui 62 relógios eletrônicos de 15 centímetros de largura, voltado para o Union Square em Manhattan. E isso tem sido uma das obras de artes públicas mais importantes e desconcertantes da cidade. Então isso projeta os tempos, e algumas pessoas no passado achavam que havia alguns segredos escondidos aí. Mas não importa, vamos ler o que está em destaque. No sábado, Metrônomo adotou uma missão ecologicamente sensível. Agora, em vez de medir ciclos de 24 horas, está medindo o que dois artistas, Gangolan e Andrew Boyd, apresentam como uma janela crítica para tomar uma ação e prevenir que os efeitos do aquecimento global se tornem irreversível. Que bom que eles descobriram até os minutos! No sábado, às 3h20 da tarde, mensagens de que o mundo agora tem um prazo começaram a aparecer no display. Então, os números 7, 103, 15, 40, 07 apareceram representando anos, dias, horas, minutos e segundos. Olha, eu estava errado, vai até os segundos. Definitivamente precisamos de um artigo contra essa forma de configuração de tempo. Você não acha que sim? Este é indiscutivelmente o número mais importante do mundo, disse o Sr. Boyd. E um monumento é muitas vezes como uma sociedade mostra o que é importante. É o que eleva o que está no centro do palco. Então eles descreveram este projeto e criaram uma página de web chamada climateclock.world. Bem, então 2027, no 103º dia, a partir da data que foi colocada, na 15ª hora e no 12º minuto, e então os segundos, que eles dizem que é o prazo irreversível para as mudanças climáticas. Eu sempre fico surpreso como as pessoas conseguem ser tão precisas. Então, o que na realidade eles têm a dizer sobre este assunto? Vamos dar uma olhada na conversa que eles tiveram com os artistas. E o que um relógio climático mostra é uma linha de números. E esses números são muito importantes, provavelmente os números mais importantes no mundo, agora mesmo. E o que eles estão dizendo, neste momento, é que nós temos 7 anos e 101 dias para tomar uma atitude com relação a mudanças climáticas, para evitar que os efeitos de uma catástrofe climática se tornem irreversíveis. E a mídia adora um sensacionalismo e diz, isso é um relógio do apocalipse, ele está fazendo uma contagem regressiva e o mundo vai explodir em 7 anos. Não é isso que o relógio mostra, ok? Ele está mostrando a nossa janela de oportunidade para agir. Esse é o melhor período que nós temos para realmente fazer uma diferença e adiar a ida do mundo para o inferno. E esse número já está por aí há algum tempo, nós não inventamos ele. Esse número tem sido aceito cientificamente por anos. O problema é que as pessoas não estão prestando atenção a ele. Então nós percebemos que nós precisávamos transformar isso num monumento, literalmente, no espaço público, para dar a ele a atenção monumental que ele merece. Nós estamos incentivando outras cidades a começarem a instalar seus próprios relógios monumentais, mas você sabe, o que os alunos do ensino médio podem fazer? O que nós podemos fazer para espalhar mais a mensagem? Então, o que nós fizemos foi construir uma versão menor do relógio, que você pode montar por si próprio, você compra as peças, e daí você pode ter um. Os alunos do ensino médio podem fazer. E isso é algo que serve para aprender sobre o clima, serve para construir o próprio relógio, mas daí você tem essa ferramenta para contar para outras pessoas o que está acontecendo. E, novamente, isso é para todos nós estarmos no mesmo cronograma. Essa é uma missão impossível ou quase impossível, mas nós podemos cumpri-la se nós estivermos com os relógios sincronizados. Esse é o ponto-chave, todos em sintonia.
E também, isso não é para inaugurar a Semana Climática, com uma série de eventos, manifestações e coisas do tipo que vão acontecer aí nos próximos 7 a 10 dias, é isso mesmo? Nós lançamos o relógio na própria abertura da Semana do Clima, que é uma semana inteira de vários eventos, seminários, sessões educativas. E, infelizmente, este ano, por causa da Covid, a maior parte será virtual, então não haverá manifestações. E com relação às sextas-feiras, parte desse movimento Sextas-feiras para o Futuro, que a Greta Thunberg começou, em que milhões de jovens estão reconhecendo que os velhos estão falhando para com eles. Então, eles estão decidindo agir por conta própria. Então, acho que tem aí uns 2.500 diferentes eventos acontecendo. Quem que você chamou de velho? E todos esses jovens que estiverem nas ruas manifestando poderão então apontar para o relógio e toda vez que algum político ou algum executivo do petróleo os confrontarem dizendo não, isso é muito rápido, não podemos fazer isso, é muito caro, eles poderão continuar apontando para o relógio dizendo você não pode argumentar contra isso, você não pode me dizer que o meu futuro é menos importante do que qualquer coisa que você diga. Então nós estamos providenciando uma ferramenta para todas as boas pessoas que estão fazendo um trabalho duro para fortalecer o trabalho deles. E nós desejamos não apenas criar um monumento, mas ajudar a criar um movimento. Agora, isso trouxe um pouco mais de detalhes. De onde vem e por quê? Então, quem está acertando o relógio? Os cientistas. Você acha que é possível que o mundo religioso pode agarrar-se à opinião científica e dizer que algo de natureza religiosa deve ser implementada porque a ciência exige? Definitivamente. Então a ciência se tornou um Deus? Olhe os bloqueios Baseado na ciência. na ciência. Eu achei interessante que agora existem todos esses visionários do mundo que estão tendo sonhos. E há uma garotinha de 4 anos nas Filipinas e ela sonhou que eles estavam vindo atrás dela com vacinas e ela sonhou com o Dr. Fauci e Bill Gates também estava chegando e que, felizmente, todos os cristãos foram arrebatados um pouco antes disso acontecer. Mas para todos aqueles que foram deixados para trás, foi um desastre total. Mas seja como for, a ciência está envolvida e faz parte disso. E a outra questão é que todos nós devemos estar na mesma página. E esse é um outro ponto importante. Em outras palavras, por amor ao bem comum, todo mundo deve pensar da mesma forma que eles. Como ele disse, nossos relógios deveriam estar sincronizados. Que nossos relógios deveriam estar sincronizados. E os jovens devem ser usados para promover isso, assim como o Papa usou a Greta Thunberg. Sim, e eles falaram sobre a Greta. E pelo que eu li, eles deram a ela um modelo do relógio, que eles fizeram para a Greta. E aquele movimento da Greta, para as pessoas que não estão atualizadas com isso, eles mencionaram que existem 2.500 lugares em todo o mundo que vão começar novamente este movimento. Aquele movimento não desapareceu completamente. Então, existe um prazo e eles têm um ano. Em algum momento de 2027, esta ação deve ser implementada. Em outras palavras, o que eles querem implementar? Porque eles dizem que os políticos devem ser influenciados e devem ser forçados a fazerem leis para mudar o problema. Não é interessante? É muito interessante que o Papa apoia essa visão. Absolutamente. Ele escreveu uma encíclica sobre isso. Absolutamente. Mas eu estou muito interessado em saber o que ele vai dizer em poucos dias quando a sua nova encíclica sair. Mas falaremos disso depois. Então, o resultado desse pequeno vídeo é que eles têm um prazo. Eu não estou dizendo que eles estão dizendo que esse é o fim do mundo, mas eles têm um cronograma quando eles querem leis sendo postas em vigor com base em dados científicos, que colocaria toda a humanidade na mesma página, lutando por um bem comum. E eu me pergunto, que legislação será essa que terá um toque religioso nisso? Isso é muito importante. Vamos seguir em frente. Bom, aqui no The Japan Times de 23 de setembro de 2020, e está falando sobre como evitar um bloqueio climático. Então tivemos uma prática com os bloqueios do Covid,
E agora eles estão dizendo, se não nos ajustarmos, haverá um bloqueio climático. Então, foi uma prática bem executada. Bem, se você se lembra quantos artigos saíram sobre quão limpo está o ar na China, o canal de Veneza está limpo. Então, eles forçaram isso. E até mesmo o Papa disse que era a natureza dando uma resposta. Então, eu queria saber como que, logo depois dos primeiros dias de bloqueio, os rios ficaram tão limpos rapidamente. É incrível, não é? Eu recebo tantas notificações de pessoas que pensam que a fraternidade científica é aquela a quem nós devemos ouvir, em termos de todos os aspectos. Agora, eu estou me perguntando, será que essas pessoas acham que a fraternidade científica deve ser ouvida também quando se trata da filosofia da evolução? Eu não estou batendo na ciência. Eu mesmo sou um cientista. Não há nada de errado com a ciência, mas a filosofia que move a ciência é que está o problema. Mas se você puder usar a ciência para impulsionar uma agenda filosófica, então estamos em um terreno muito perigoso. Então não é o mundo religioso pedindo isso, é o mundo científico, esse Deus chamado ciência, que está dizendo é melhor você se encaixar ou será desencaixado. Eu achei esse aqui bem fascinante. Assim como o Covid-19 se espalhou no começo deste ano, os governos introduziram os bloqueios para evitar que uma emergência de saúde pública ficasse fora de controle. Em um futuro próximo, o mundo pode precisar recorrer a bloqueios novamente, dessa vez para enfrentar a emergência climática. Se o Covid foi uma prática, então a mudança climática seria a coisa real. O deslocamento das geleiras no Ártico está causando incêndios violentos no oeste dos Estados Unidos e em outros lugares. Vazamento de metano no Mar do Norte são todos sinais de alertas de que estamos nos aproximando de um ponto de inflexão na mudança climática. Para proteger o futuro da civilização, se exigirá uma intervenção dramática. E o relógio está definido para 2027. E eu não posso deixar de achar isso interessante. Sob o chamado de bloqueios climáticos, o governo limitará o uso de veículos particulares, proibirá o consumo de carne vermelha. Isso é mais do que fascinante. E impõe medidas extremas de economia de energia, enquanto as empresas de combustíveis fósseis teriam que parar de perfurar poços. Para evitar tal cenário, o mundo deve reformular sua estrutura econômica e fazer capitalismo de uma maneira diferente. Então, a janela para o lançamento de uma revolução climática e alcançar uma recuperação inclusiva do Covid-19 no processo está rapidamente se fechando. Então, eles têm uma agenda e eles estão forçando. Cada fibra do ser da humanidade está voltado para se mover nessa direção, dentro da linha do tempo. Na linha do tempo. Então, agora só precisamos trazer a religião para essa mistura e então temos a profecia cumprindo-se diante dos nossos olhos. De uma forma que talvez não poderíamos estar esperando, mas mesmo assim está acontecendo. Aqui está o serviço de notícias religiosas. Também a partir de setembro de 2020, o Papa Francisco lança sua agenda pós-Covid, com o anúncio de uma nova encíclica. Então, há muita especulação, muita expectativa quanto ao que ele vai dizer. Com o anúncio de um novo documento chegando nesse outono, o Papa Francisco está lançando sua agenda para o mundo após a pandemia, em que nações e indivíduos vão repensar modelos econômicos e criar um sistema mais justo. Não é o que acabamos de ler no artigo anterior? Mas sabe, isso é algo fascinante para mim. Essa imagem aqui. E você sabe que uma imagem fala mais que 1000 palavras, certo?
Todo mundo está usando máscara nesse lado da barreira. Mas não parece que alguém está usando máscara desse lado da barreira. E eu fico me perguntando, será que essa barreira aqui é a prova de Covid? O Covid não pode atravessar a barreira, certo? Eu apenas acho interessante que alguém que está tão interessado em que toda a humanidade obedeça todas as regras e siga as orientações, esteja ignorando essas orientações tão descaradamente aqui. Mas não importa, vamos continuar. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou boatos no sábado, 5 de setembro, do lançamento de uma nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade humana, com o título Todos Irmãos. Isso é muito ecumênico e é inspirado nas palavras do Santo Francisco de Assis. O Papa assinará sua terceira encíclica no túmulo de São Francisco de Assis no dia 3 de outubro, antes do dia da festa do famoso frade. Eles sempre têm que ter dias especiais, circunstâncias especiais, jubileus e festas que irão torná-los proeminentes, certo? E ele propôs um plano de ressurreição após o bloqueio do Covid. O plano está ancorado na interconexão global, que ficou tão evidente durante a pandemia. E em outro discurso, no dia 1º de setembro, o Papa Francisco dirigiu-se aos fiéis no Dia Mundial da Oração pelos cuidados da criação. Agora, qual foi o memorial da criação? O sábado? O sábado, afirmando que a pandemia nos colocou em uma encruzilhada. Então, o resultado final é que temos um mundo secular dizendo que há um prazo de tempo que temos que agir. E aqui temos o mundo religioso já planejando a agenda pós-pandemia. O primeiro-ministro do Peru supervisiona o toque de recolher nacional aos domingos. E nós dissemos que o domingo vai estar envolvido, certo? Então, o primeiro-ministro peruano, Walter Martos, sobrevoa várias partes de Lima, capital, para verificar o cumprimento das medidas de imobilização social obrigatória decretada pelo governo para evitar a propagação do Covid-19. Agora, ele fez esse voo na segunda-feira? Não. Ele voou quando? No domingo? Para ter certeza que eles estavam cumprindo as medidas de imobilização, certo? Então, eles tiveram o toque de recolher no domingo e fizeram esse voo. E para mim é interessante que isso pode ser uma prévia do que está por vir. Para mim parece quase como se eles estivessem escrevendo um Talmud para dizer quantos passos você pode dar no dia de sábado, certo? E imobilização me diz que você não tem permissão para andar. Este é o primeiro domingo sob o toque de recolher, depois que a quarentena foi suspensa na maioria das regiões do país em julho passado. Deve-se notar que durante a imobilização social obrigatória, agentes estritamente necessários que participam do fornecimento de abastecimento alimentar, da saúde, das finanças e dos serviços de restaurante para entregar ao domicílio ficarão isentos da restrição ao trânsito livre. As medidas serão aplicadas o dia todo, até às 4 horas da manhã de segunda-feira. Na quarta-feira passada, o presidente Martin Vizcarra anunciou o retorno da imobilização social obrigatória do toque de recolher aos domingos devido à repercussão da infecção no Peru. O que você diz sobre isso, Martin? É interessante como isso funciona. Eles sempre destacam o domingo. Todas as vezes. Todas as vezes, porque faz parte. É como você disse em vídeos anteriores. É interessante como o vírus é bem ativo no domingo. É verdade, tem que ser muito bom. Agora, esse é um cenário profético. Isso é um desdobramento da profecia. E se você não vê isso, então você não está lendo as notícias. Não está lendo as notícias. Agora, este aqui é realmente muito fascinante. Na verdade, é mais do que fascinante. É horrível, chocante.
Não quero dizer assustador. Não quero usar essa palavra. Porque assustador significa que você não entende o cenário profético que vai acontecer. Absolutamente. Então, se for acontecer, a fé perfeita expulsa o medo. Então, não vou usar a palavra assustador, mas chocante é o suficiente. Então, isso foi a partir de 22 de setembro. Daniel Andrews exige uma nova lei extraordinária para permitir que os vitorinos prendam uns aos outros, enquanto os principais juízes alertam sobre abusos. E os críticos dizem que ele está criando sua própria versão da polícia secreta da Alemanha Oriental. Permitir que qualquer pessoa que o governo considere adequada seja autorizada para exercer o poder de emergência, incluindo fazer prisões. Não haverá nenhuma exigência para que eles se tornem policiais ou mesmo servidores públicos. Então, essa é uma nova lei que está sendo introduzida. Sim, eles estão forçando isso. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. Onde a Bíblia nos diz que as famílias serão colocadas contra os próprios membros da família, que haverá traições, e até mesmo aqueles que matarem vão pensar que estão a serviço de Deus. E nós entendemos, através do espírito de profecia, que no final a população terá permissão até mesmo para matar. Agora, existem precedentes dessa natureza? E nós já mencionamos antes. E a resposta é sim. Quando Martinho Lutero ficou sobre a proibição da Igreja e do Estado, ele foi declarado como um procura-se vivo ou morto. Então, em um determinado horário, em uma determinada data, qualquer um tinha permissão para prendê-lo ou matá-lo. E nós estamos indo na mesma direção. Agora, eu me lembro que alguns anos atrás, e eu estava lecionando em algum lugar, e eu estava falando sobre esses problemas e como será que chegaremos a este estágio onde as pessoas terão permissão para prender ou mesmo ir um pouco mais longe para executar alguém. E as pessoas disseram, isso nunca vai acontecer. Nunca. Agora, olhe isso. Não apenas isso. Se você olhar para as manchetes dos jornais de hoje, quantos casos já lemos sobre onde as pessoas entram, digamos, em uma loja e não estão usando a máscara, e o segurança, que nem é um policial, atira nele, porque ele não está usando a máscara. Também há alguns vídeos circulando de como as pessoas estão sendo tratadas. Exatamente. Se eles não usarem a máscara ou... E não apenas pelas autoridades, Não, são por... mas por membros do público. E você lembra que o Trump, eles estavam dando incentivos para pessoas que estavam dando informações de pessoas que não estavam seguindo as regras. E é exatamente como é. E essa pessoa está perfeitamente correta. Isso é exatamente como eles estão dizendo, que era na Alemanha Oriental. E era assim, em muitos países, onde a população se torna espiã do vizinho. Era assim na Alemanha nazista. E está sendo assim no momento, porque tem havido incentivos que foram criados. Se você contar sobre o seu vizinho, que não está cumprindo de acordo com a sua visão desses regulamentos, então você deve entregá-los. Estamos indo para um ponto onde a humanidade vai fazer justiça com as próprias mãos, com a permissão do Estado. Fascinante. Esse é um evento profético. Definitivamente. Aqui no Croatia Week de 21 de setembro, diz que a Croácia está rumo ao trabalho livre no domingo. A Croácia caminha para um dia livre de trabalho aos domingos, na mesma direção que a metade dos países da União Europeia.
onde o trabalho nas lojas é restrito. Regulamentos e restrições de trabalho aos domingos também está alinhado no direcionamento de equilíbrio entre vida e trabalho, aprovado pelo Parlamento Europeu no ano passado, que deve ser incorporado na legislação nacional dos países europeus até 2022. Então, eles não estão apenas usando para as mudanças climáticas. Na realidade, eles já começaram o trabalho. Já está na legislação. E está crescendo, exatamente como diz o Espírito de Profecia. Como um avião invisível. Sim. E as pessoas não estão vendo isso. E estão dizendo, não existe imagem da besta. Não existe marca da besta. Não se fala sobre a marca da besta. E está em todos os lugares. E está tão bem disfarçado. Nós vemos no lado político, vemos no lado religioso, vimos no domingo, vimos como está sendo introduzido até pela legislação da União Europeia. Agora, o Papa fala sobre essa irmandade da humanidade. Agora, a humanidade ainda está bem dividida. Então, se a humanidade vai avançar em fraternidade, então todas as partes devem se reunir. Os chineses devem estar a bordo, os americanos devem estar a bordo, deve haver fraternidade e paz entre todos. E assim, as Nações Unidas também serão envolvidas. Acho que eles vão desempenhar um papel muito importante. Então vamos dar uma olhada de como foram os discursos nas Nações Unidas e ver como podemos encaixar tudo isso juntos. Nós iremos distribuir uma vacina. Nós iremos derrotar o vírus. Nós iremos acabar com a pandemia e vamos entrar numa nova era de prosperidade, cooperação e paz sem precedentes. Enquanto perseguimos este brilhante futuro, nós precisamos responsabilizar a nação que desencadeou esta praga por sobre o mundo, a China. O governo chinês e a Organização Mundial da Saúde, que virtualmente é controlada pela China, declararam falsamente que não havia nenhuma evidência de transmissão entre seres humanos. Depois eles disseram falsamente que pessoas sem sintomas não iriam espalhar a doença. As Nações Unidas precisam responsabilizar a China por suas ações. Em contraste, após eu ter saído do Acordo Climático de Paris, no ano passado, os Estados Unidos reduziram sua taxa de emissão de carbono numa quantidade muito maior do que qualquer país do acordo. Aqueles que querem punir o excepcional registro ambiental dos Estados Unidos enquanto ignoram a poluição galopante da China, não estão interessados no meio ambiente. Eles apenas querem punir os Estados Unidos. E eu não vou tolerar isso. Para que a Organização das Nações Unidas seja uma entidade eficaz, ela precisa focar nos reais problemas do mundo. Pretendemos entregar novos acordos de paz em breve, e eu nunca estive tão otimista com relação ao futuro da região. Não há sangue na areia. Esperamos que esses dias tenham terminado. Os Estados Unidos estão cumprindo o seu destino como pacificador, mas é paz através da força. Nós somos mais fortes hoje do que nunca fomos antes. Nossas armas estão num nível mais avançado do que nunca nós tivemos antes. E, francamente, nós nunca nem pensamos em ter armas tão avançadas antes. E nós pedimos a Deus que nós nunca tenhamos de usá-las. E eu estou orgulhosamente colocando os Estados Unidos em primeiro lugar, assim como vocês deveriam estar colocando os seus países em primeiro lugar. E isso está bem, é assim que deve ser. E eu estou extremamente confiante de que no ano que vem, quando nós nos reunirmos pessoalmente, nós vamos estar num dos melhores anos da nossa história como país e esperamos que também num dos melhores anos da história mundial. Estamos, portanto, diante da escolha de dois caminhos diferentes. Um conduz ao aumento do multilateralismo, à expressão de uma renovada responsabilidade e solidariedade globalmente compartilhadas, com base na justiça e na obtenção da paz e unidade para a família humana, que é o projeto de Deus para o mundo. A outra opção dá prioridade à autossuficiência, ao nacionalismo, protecionismo, individualismo e isolamento. Esta opção exclui os mais pobres e os mais vulneráveis.
Uma nova ética envolve estar atento à necessidade de todos se comprometerem a trabalhar juntos para fechar os paraísos fiscais, para evitar a sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, que despojam a sociedade, e também envolve destacar a importância de defender a justiça e o interesse comum acima dos interesses de empresas e das mais poderosas multinacionais. Precisamos ser honestos e admitir que, enquanto algum progresso tem sido feito, a comunidade internacional não tem sido verdadeiramente capaz de cumprir a maior parte de suas promessas de 5 anos atrás. E isso me faz reiterar que devemos evitar cada tentação de cair em um nominalismo declaracionista, que só iria acalmar nossas consciências. A Organização das Nações Unidas foi estabelecida para unir os países como uma ponte entre pessoas. Usemos a ONU para transformar nosso desafio atual em uma oportunidade, para que juntos, de uma vez por todas, possamos construir o futuro que queremos. Nós não somos moeda de troca nas eleições e política doméstica dos Estados Unidos. Qualquer administração americana, após as próximas eleições, não terá outra escolha senão se render à resiliência da nação iraniana. E para o mundo, hoje é o momento de dizer não à intimidação e arrogância. A era de dominação e hegemonia acabou há muito tempo. Nossas nações e crianças merecem um mundo melhor e mais seguro, com base no Estado de Direito. Então, essa foi a reunião recente das Nações Unidas. Só para ter um contraste. Agora, foi bem interessante a maneira como Donald Trump falou, e estava muito de acordo com a profecia bíblica, que a segunda besta de Apocalipse capítulo 13 forçará o mundo. E ele disse que não tem sangue envolvido, então ele não quer uma guerra. Mas deixe-me dizer que nós temos os meios para forçá-lo. Com os militares. E isso está bem alinhado com o cenário bíblico. Pelo outro lado, você tinha o Papa dizendo, não, nós estamos procurando mais por um modelo socialista e não por este modelo nacionalista. E precisamos de um modelo mais inclusivo, onde todo mundo esteja incorporado. E então você tem o iraniano que diz que ninguém vai dizer para nós o que devemos fazer. Nós vamos seguir nosso próprio caminho e todos terão que se alinhar com isso. Bem, eu tenho novidade para eles. De alguma forma, eles se ajuntarão e formarão uma união. E todo mundo acabará por seguir a marca da besta. Agora, a única maneira que eu posso ver isso acontecendo no momento é através da agenda da mudança climática. Porque com essa filosofia, ele afeta os Estados Unidos, afeta a China e afeta o Irã com essa filosofia. E a Santa Sé como uma cola unindo todos eles. Até mesmo o Trump, que saiu do Acordo de Paris, menciona aqui que, embora tenha se retirado, então ele começa a dizer como que ele está fazendo com a emissão de carbono. Que eles estão à frente de todos os outros países, mas mesmo eles estão sob a influência da agenda do Covid. Então, essa é a Nação Unida, e eu acredito que eles vão desempenhar um papel importante. Até mesmo o Papa disse que quer que eles desempenhem um papel importante. E se você ouvir a maioria dos discursos que foram feitos, acho que 99% deles, se não todos, mencionaram o Covid e as mudanças climáticas. Agora, tendo dado esse pano de fundo, temos que ver como o componente religioso vai moldar as mentes da humanidade para realmente querer entrar na página profética como foi previsto.
Então, nós teremos que examinar algumas dessas questões. Então, Marty, você preparou alguns vídeos aqui que fala sobre o que está acontecendo na Suprema Corte no momento e a forma como os Estados Unidos estão se movendo. Lembre-se que a Bíblia diz que deverá ser formada uma imagem da besta. Igreja e Estado têm que se unir. E os democratas, sob Schumer, estão muito preocupados que a religião não tenha nada a dizer sobre o assunto. E a jovem Cortez está muito preocupada que seu corpo é domínio dela e de mais ninguém. Nos fale um pouco sobre este vídeo. Este vídeo que foi preparado mostra a diferença ou as visões diferentes. Você tem os democratas, suas opiniões, e então você tem o Trump defendendo sua opinião sobre o porquê ele escolheu a Amy, e então nós temos o lado católico, que o Dr. Taylor Marshall, que também mostrou qual é o lado deles sobre essa nomeação do Trump. Então, o ponto é, podemos manter a religião fora da política? Não. Parece que não, certo? Vão estar juntos. Então, vamos dar uma olhada. Mas antes, lembre-se, é uma questão de norte contra sul. O norte sendo o religioso, forçando o modelo babilônico, e o sul sendo o modelo secular, certo? Vamos dar uma olhada. Ela disse: "Meu desejo mais fervoroso é de que eu não seja substituída até que um novo presidente seja instalado." Nós acreditamos nisso. E também o povo americano acredita. Hoje saiu uma pesquisa da Reuters dizendo que 62% do povo americano concorda com ela. É extremamente importante que nós entendamos o que está em jogo com esta vaga. Nossos direitos reprodutivos estão em risco. Nossos direitos trabalhistas estão em risco. Nosso direito à saúde está em risco. A proteção trabalhista e sindical está em risco. Nosso clima está em risco. E nós só precisamos que mais 2 senadores digam que irão respeitar o desejo da ministra. 2 já disseram, precisamos de mais 2. E para o Mitch McConnell, nós temos que dizer para ele que ele está brincando com fogo. Nós precisamos nos certificar de que esta vaga seja protegida, de que nossas eleições continuem e de que a vontade do povo americano seja respeitada. Muito obrigado. Nós notamos alguns comentários na mídia a respeito da minha indicada, excepcionalmente qualificada, Amy. O New York Times disse que a religião dela não é consistente com os valores americanos, ela é católica. E isso engloba muitas pessoas. Então é uma coisa bem vergonhosa de se dizer. Alguns dos comediantes, eu não acho que eles são comediantes, porque os comediantes deveriam ser engraçados. E eles não são engraçados, de jeito nenhum. São desagradáveis, são vis e acham que são engraçados. E algum dia, espero que em 5 anos, mas algum dia, quando eu não estiver mais aqui, eles também vão sair da televisão, porque as avaliações deles, que já não são boas hoje, vão piorar ainda mais, como você nunca viu antes. E isso vai acontecer com vários outros também. Na verdade, eu estou meio que esperando para o New York Times e o Washington Post e outros canais como ABC, CBS, NBC, CNN, MSDNC. Estou esperando para que eles me apoiem. Porque se eles não me apoiarem, eles vão cair de uma forma fenomenal. Porque isso deveria ter acontecido há muito tempo atrás, quando eu ganhei a primeira eleição. E foi uma grande vitória. Acho que nós nunca tivemos uma base tão energizada como agora, ninguém nunca viu isso antes. Os nossos comícios estão sendo incríveis, inclusive chamamos eles de protestos. Com relação à questão religiosa da Amy, eu pensei que nós tínhamos resolvido isso há 60 anos atrás com a eleição do presidente Kennedy. Mas sério, eles estão indo atrás do catolicismo dela, mas eu vou ficar com ela, vou lutar com ela. Nós vamos nos certificar de que esses ataques parem, porque eles são sem precedentes. Eles estão basicamente lutando contra uma grande religião do país e isso é incrível. Lutar contra qualquer religião, lutar contra o catolicismo, é simplesmente incrível que eles estejam fazendo isso. Eu já vou dizer isso de cara, ok? O presidente Donald Trump já ganhou as eleições de 2020. Você não percebe a influência que a morte da ministra Ginsburg
tem nessas eleições. E se o presidente Trump conseguir colocar com sucesso Amy Coney Barrett na Suprema Corte, você consegue perceber o que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Deixa eu te contar uma coisa. Muitos de vocês estão rezando aquele rosário todo dia ou num grupo. Esse é o tipo de coisa que nós, pequenos, finitos seres humanos, nós não conseguimos entender o que Deus tem planejado. Nós temos que rezar e entregar para Deus, porque Ele tem um plano de como colocar as coisas em seus devidos lugares neste mundo. O matrimônio é um sacramento. Os protestantes estavam tão errados, eles disseram que o matrimônio não era um sacramento. Eles estragaram as coisas para si próprios. Eles estragaram a Europa, estragaram a civilização ocidental, quando Lutero e Calvino e Cranmer e todos esses, não posso dizer, todos esses caras disseram que o matrimônio não é um sacramento, que o matrimônio pertence ao poder secular e não à igreja. Isso foi ruim, bem ruim. Bem, isso é uma boa mistura, certo? Então você tem a visão do Rei do Sul, você tem a visão do Rei do Norte, e então você tem a visão católica pura e simples. E eles não parecem concordar um com o outro. Seja lá como for. Nós não vamos entrar na questão se o casamento é um sacramento ou se não é um sacramento. É claro que a Igreja Católica Romana acredita que um sacramento é algo que adiciona à sua salvação, certo? Por isso é um meio para a salvação. E existem vários sacrifícios. Certas coisas que você faz determinam a sua salvação. E o protestantismo estava certo quando eles dizem: nada do que você faz acrescenta à sua salvação. Salvação é pela fé na expiação de Jesus Cristo. Isso não nega fazer boas obras, isso não nega fazer a coisa certa, mas qualquer ritual que você fizer, ou qualquer peregrinação que você empreenda, não pode adicionar à sua salvação. Então, eu não acho que os nossos amigos católicos entendam totalmente essa questão em termos de onde vem o protestantismo. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que a divisão entre protestantismo e o catolicismo, em termos de doutrina, é tão grande como sempre foi. E ainda assim, eles vão combinar. Ainda vão trabalhar juntos. No passado, os presidentes alertaram contra o catolicismo. Eles alertaram contra os jesuítas. Pregadores alertaram contra o catolicismo, não contra os católicos. Eu não tenho nada contra os católicos, mas contra a doutrina, que é uma doutrina de salvação pelo que você faz e por suas obras, ao invés de uma doutrina de salvação onde você confia na expiação de Jesus Cristo, certo? Então, esta união do catolicismo e o protestantismo está previsto na Bíblia. Essa união do catolicismo e protestantismo está previsto no espírito de profecia. E Donald Trump disse, essa é a maior religião e faz parte do sistema. E não é interessante que, não sei se eles estão saindo do caminho agora, mas quantos, quero dizer, na corte agora, a maioria deles são católicos. Sim, a maioria é católica. E nós temos virtualmente um Supremo Tribunal Católico. Até mesmo ele está confirmando que eles vão assumir o controle total. E é interessante para mim que todos esses atores são todo parte de organizações dentro do catolicismo. Vamos dar uma olhada nisso. E apenas um outro lado que eu quero mencionar, que você também ouviu que Trump disse que se essas agências de notícias não começarem a endossá-lo, eles vão estar em problemas. Eles vão estar em problemas. Em outras palavras, ele sente que o Rei do Norte se aproxima.
E eu estou muito interessado em todas essas coisas acontecendo. Agora, aqui está um artigo do Guardião, que nos dá um pouco mais de informação. M. Coney Barrett. O holofote está sobre o grupo católico secreto de pessoas de louvor. A nomeação de Donald Trump de M. Coney Barrett para o Supremo Tribunal, substituindo Ruth Bader Ginsburg, chamou atenção para uma comunidade secreta de aliança católica, chamada de Pessoas de Louvor, da qual Barrett é membro, e ela enfrenta acusações de aderir a uma estrutura altamente autoritária. É quase como algo que você esperaria em Opus Dei, bem onde a autoridade da igreja é absoluta. E se você olhar para as pessoas nomeadas por Trump, eles vêm de Cavaleiros de Columbus, eles vêm dessa comunidade de aliança. E a Bíblia é muito clara que Jesus diz que não faz nada em segredo. O que todas essas sociedades secretas estão fazendo? E por que todas essas pessoas são membros de sociedades secretas? Eles pensam que estão prestando um serviço à humanidade ao fazer isso, mas Deus nunca operou assim. O que você vê é o que você tem. Não precisam trabalhar nos bastidores. Jesus disse, eu não fiz nada em segredo. Eles escreveram aqui, muito do que acontece no grupo Pessoas de Louvor não é muito diferente do que acontece em muitos círculos católicos conservadores ou de direita, disse Heidi Schlumpf, editor executivo do Informe Católico Nacional, que faz os relatórios da igreja. Se as pessoas de louvor estão em um nível de culto, não estou em posição de fazer esse julgamento. Mas há um nível de sigilo que preocupa. E houve um nível de relatos de pessoas que deixaram a organização de autoritarismo que também preocupa. Então, algumas pessoas ficaram desanimadas com esse tipo de atividade. Mas isso está exatamente em linha com a forma como os jesuítas operam. Eles também são absolutamente autoritários. Eles têm um general e obedecem ele como soldados. Então, essa é uma questão de obediência a uma diretriz humana, um guia humano, um treinador humano, um líder humano, e não sobre a ordem de Deus. Nós temos a Bíblia e temos o Espírito Santo como nosso guia, e devemos receber as nossas ordens através da nossa consciência mediada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, muitos deles, como já dissemos, foram treinados pelos jesuítas. E com essa estrutura altamente autoritária, qual autoridade balança o cetro? A igreja. A igreja, o papado, a Santa Sé. Eles balançam o cetro. Em outras palavras, você tem a posição aqui onde a igreja pode balançar o cetro politicamente, até mesmo através da Suprema Corte. Isso é interessante. Lá você tem o Kavanaugh, você tem a Amy e todos os outros juízes católicos na Suprema Corte. Portanto, se houver uma decisão, e claro, o maior medo é que eles invertam e etc. Mas esse não é o ponto. Eu não estou discutindo sobre as pessoas. Eu não estou falando sobre essa ou aquela pessoa, se elas são boas ou não. Essa não é a questão. A questão é, a igreja, através da sua estrutura autoritária, tem acesso à mente dessas pessoas para influenciá-la em uma determinada direção? Sim ou não? Sim, definitivamente. E como você disse, está nos tribunais e também está no governo, porque você tem o secretário de Estado e todos eles pensam Todos eles estão lá. o mesmo. Então esse é um problema muito, muito sério. E a Bíblia nos diz que a segunda besta fará a vontade da primeira besta e implementará suas diretrizes. E a estrutura está formada. Essa é a imagem profética que estamos vendo. O Business Insider nos diz que os historiadores
e especialistas em eleições alertam que Trump está se comportando como Mussolini e déspota, que geralmente os Estados Unidos condenam. Isso é muito interessante. O presidente Donald Trump se recusa a se comprometer com uma transferência pacífica de poder, ameaçando quebrar uma tradição que está no coração do processo democrático dos Estados Unidos. Isso é pura especulação. Ele não fez qualquer coisa do tipo ainda, mas eles pensam que ele vai fazer isso. E isso é porque perguntaram para ele se ele faria isso pacificamente e ele falou, teremos que ver. Então, o paralelo mais claro é que Mussolini foi primeiro-ministro de um governo de coalizão democrática de 1922 a 1925, e durante este tempo, ele lentamente destruiu as instituições democráticas, insultando a imprensa, usando violência contra a esquerda, brincando que ele estaria no cargo por 20 anos, estabelecendo uma milícia e um corpo legislativo, o Grande Conselho, leal a ele. Então, eles estão fazendo comparações. E eu gostaria de fazer uma outra comparação com Mussolini. Mussolini foi aquele que foi um instrumento na cura da ferida. Ele deu de volta ao Papa o seu poder político e o seu território político e um Estado independente do Vaticano. E isso foi uma predição na profecia. E eu fico me perguntando se, nessa comparação, eles podem estar certos, em um certo aspecto, e veremos isso no futuro. Será o Donald Trump, aquele que vai devolver o poder de volta à igreja e age em nome da igreja. Então ele será o Mussolini. Mas não foi ele quem começou. Ronald Reagan começou. Lembra-se, quando voltamos à história, o momento mágico, a revista Times, como o Reagan e o Papa conspiraram para ajudar o movimento de solidariedade polonês e apressou a morte do comunismo e foi chamado de Aliança Sagrada. Bem, você lembra que no episódio anterior, quando o Trump falou da Polônia, e ele menciona que quando eles estiveram juntos, e o Papa João Paulo II estava lá, e eles estão forçando essa agenda. Agora, é interessante que antes de Ronald Reagan, houve tentativas de criar conexões diplomáticas entre os Estados Unidos e a Santa Sé. É claro que, para mim, Santa Sé é um nome impróprio, porque apenas há um que é santo, e esse é Deus. Mas seja como for, não vamos entrar nisso. Mas eles nunca puderam fazer isso, porque o público americano não permitiria, e a igreja não permitiria. Haveria um grande clamor de como o protestantismo pode alcançar o Golfo e agarrar a mão de Roma. Então, Ronald Reagan, unilateralmente, fez isso. E o primeiro presidente católico foi John Kennedy. E como Donald Trump disse, eu pensei que esse problema tinha sido resolvido desde que elegemos John Kennedy. Ele ignorou totalmente o que o Ronald Reagan fez, por uma boa razão. Acho que ele não queria que as pessoas lembrassem disso. Então, isso começou lá atrás. E desde aquela época, as coisas estão mudando. A Suprema Corte tem mudado. Agora é católica. Antes era protestante. E os mecanismos foram criados para trazer o cumprimento da profecia. não era a Suprema Corte protestante, depois secular e agora católica? Absolutamente. O rei do norte assumiu agora. Ele está assumindo novamente, você está absolutamente certo. Isso aqui também é muito interessante. Barr, o procurador-geral dos Estados Unidos. Militantes secularistas cooptaram a separação entre igreja e Estado para atacar a liberdade religiosa. Agora, nós dissemos que igreja e Estado iriam se juntar. Isso não é uma nova luz da nossa parte, isso é profecia bíblica. E esse é um movimento profético. E há pessoas que dizem que não há nada no horizonte dessa natureza. Mas nós vemos por toda parte.
E as últimas semanas têm contribuído tanto para isso. É absolutamente fenomenal. Não tem como apresentar tudo isso em apenas uma sessão. Vamos ter que dividir isso em duas partes. Porque o que aconteceu em Washington, no National Washington Mall, é a cereja do bolo. Coloca tudo isso juntos. E eu adoraria fazer tudo isso em uma sessão, mas não poderemos. Então vamos apenas terminar essa sessão com o que Barr tem a dizer, e então faremos uma outra sessão com o que aconteceu no National Washington Mall, que é a profecia se cumprindo diante dos nossos próprios olhos. Barr, Procurador-Geral dos Estados Unidos. Militantes secularistas cooptaram a separação entre igreja e Estado para atacar a liberdade religiosa. Então, ele está fazendo a separação de Estado e igreja um inimigo do Estado. E ele disse, ainda, os americanos precisam saber que a separação de igreja e Estado não significa e nunca significou separação de religião e educação cívica. E alguns dos pregadores disseram anteriormente, em nossos programas anteriores, que separação de igreja e Estado é do diabo. É demoníaco. É demoníaco. A Igreja Católica ensina que existe uma distinção entre igreja e Estado, mas não uma separação total. E lembre-se que esse homem é membro dos Cavaleiros de Colombo, uma outra sociedade católica secreta, que se esforça em colocar o poder papal de volta na posição em que estava na Idade Média. E ele disse isso no Café da Manhã Nacional de Oração Católica. O Papa Pio considerou isso um erro em sua encíclica de 1864, erros para sustentar que a Igreja deveria ser separada do Estado e o Estado da Igreja. O Dr. Taylor Marshall explicou em um vídeo que, devidamente entendido, há uma distinção entre Igreja e Estado, onde cada um governa de acordo com a sua competência particular, mas não uma separação estrita. Este é o modelo católico sobre o qual falamos no último programa. Essa é aquele, como você diz. Esta é a síntese. Essa é a síntese para onde eles estão indo. Você tem os dois extremos, mas é aqui que eles estão indo. Aqui é onde eles estavam, aqui é onde eles querem estar, mas eles perderam essa posição. Então, na dialética hegeliana, você cria um secularismo completo de um lado, o modelo iraniano do outro lado, e então você volta para a síntese. E é para onde estão indo, e é isso que a Bíblia prediz. Eles receberam a ferida mortal, eles perderam o poder, aquela ferida mortal foi restaurada, você tinha Mussolini, Sim, começa a cura. você tinha Ronald Reagan, e agora você tem o presidente Trump. E eles estão curando a ferida em sua totalidade. Então existe uma distinção entre eles. A posição católica sempre foi o que o Papa Galácios descreveu no final do século V com a doutrina das duas espadas. Já discutimos isso com alguns detalhes em vídeos anteriores. Mas isso é o que está acontecendo bem diante de nossos olhos. E essas não são pessoas que estão sentadas à margem. E aqui não é uma pessoa religiosa, quero dizer, um pregador falando isso. Isso vem de um procurador-geral dos Estados Unidos. Vem do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Agora escute o que ele tem a dizer. Aquele elo crucial entre religião e liberdade, tão bem compreendido na fundação dos Estados Unidos, é frequentemente esquecido hoje. No discurso público americano, talvez, nenhum conceito seja mais mal compreendido do que a noção de separação da Igreja e Estado. Militantes secularistas há muito se apegaram a esse slogan como uma justificativa fácil para tentar tirar a religião da praça pública e impedir que pessoas religiosas tragam uma perspectiva religiosa para apoiar nas conversas sobre o bem comum. No entanto, como eventos como este nos lembram, a separação entre Igreja e Estado não significa, e nunca significou, separação de religião e civismo.
Até 1952, o ministro William Douglas escreveria para a maioria do Supremo Tribunal que somos um povo religioso cujas instituições pressupõem um ser supremo. Alexis de Tocqueville, o mais perspicaz observador dos primeiros anos da República Americana, elogiou a separação da Igreja e Estado nos Estados Unidos, enquanto exaltava a união americana do espírito de religião e o espírito de liberdade como a chave para seu sucesso. E Tocqueville identificou a religião como talvez o maior baluarte contra a dissidência em tirania. What is also noteworthy is he got a prestigious honorary award at the National Catholic Prayer Breakfast. E o seu discurso nos diz claramente qual é o pensamento nos escalões do poder no momento. E ele também, ao criticar a separação de igreja e Estado, diz que a união é essencial para a liberdade religiosa. Como já estudamos antes, liberdade religiosa para um protestante é algo totalmente diferente da liberdade religiosa para a Igreja Católica Romana. A definição de liberdade religiosa da Igreja Católica Romana é a liberdade de servir ao bem comum. E ele menciona o bem comum também. Sim. E o bem comum é definido por Roma. Em outras palavras, você pode exercer sua liberdade de culto religioso de acordo com seu estilo, desde que você não contradiga o bem comum. E é aqui que está o cerne da questão. E você pode ver isso com essa situação do Covid. Você tem a sua liberdade, mas quando se trata do bem comum, desculpe, acabou a liberdade. Você não tem sua liberdade. Sim. Então, o ponto principal é que vimos algumas profecias sendo cumpridas em termos do que a Bíblia diz que vai acontecer. Agora, não concluímos esse assunto. Teremos que fazer a parte 2, onde falaremos sobre o que aconteceu no National Washington Mall e como o aspecto religioso se encaixa nisso, de modo que, eventualmente, iremos ter exatamente o que a Bíblia diz que vai acontecer. Que Deus conceda sabedoria ao seu povo e deixe-nos encerrar com uma palavra de oração. Nosso amoroso Pai Celeste, sabemos que essas coisas vão acontecer, porque estão claramente escritos em sua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ver essas coisas com nossos próprios olhos, para que possamos erguer uma trombeta de advertência à humanidade sobre o que vai acontecer com o mundo. Quando a humanidade desistir de sua liberdade religiosa para ouvir os ditames de um poder terreno, ao invés de um assim diz o Senhor, então alcançaremos o ponto que não há retorno. Quase como um relógio profético que não para. Nós não sabemos a hora exata em que o relógio vai parar, mas nós sabemos que está muito perto. Nos dê fortaleza e sabedoria para lidar com essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Obrigado!